Oi, gente, espero que vocês estejam bem. A gente está na penúltima questão de Física da Santa Casa 2025, da prova de medicina, e essa questão trazia na imagem, assim, no meio do enunciado, um circuito elétrico. Então, automaticamente, a gente tem que pensar em tudo que a gente sabe sobre circuitos elétricos, sobre resistores, sobre associação de resistores em série, em paralelo e etc. Então, já vão lembrando de tudo isso e lembrando das principais equações quando a gente fala em circuitos, que são, basicamente, vamos anotar aqui no cantinho, URI, que é a primeira lei de Ohm, a relação entre a diferença de potencial, que é igual à resistência elétrica multiplicada pela corrente elétrica, e às vezes também é útil a gente lembrar o π, que é a potência, igual à corrente vezes a diferença de potencial. Aí a gente vai ler e a gente vai analisar o que está acontecendo, mas antes disso vou descrever a imagem para que vocês se situem do que está representado aqui. Então a gente tem uma bateria sendo representada com uma força eletromotriz de 3 volts. Então, ela está fornecendo 3 volts para o circuito. A gente tem uma única bateria. Aí, ligado, já na sequência do positivo dessa bateria, que é a partezinha positiva dela, a gente tem, do maior, né, dela, a gente tem um RI, que seria uma resistência interna, e a gente imagina isso justamente porque está tudo dentro de um pontilhado, juntando essa bateria com a resistência interna. Então, possivelmente isso se trata de um gerador, que não é um gerador ideal, porque o gerador ideal tem força eletromotriz sendo transmitida, vamos dizer assim, para o circuito inteiro, sem nenhuma perda dentro do próprio gerador. Então, a resistência interna de um gerador ideal seria 0. E nesse caso, a gente tem um R e um I ali marcado. Então, provavelmente a gente tem uma resistência interna. Ok, continuando, então, ele termina, a bateria está numa parte vertical do circuito, aí subindo a gente tem esse RI, aí ele vira para a direita, e aí segue um único fio, e aí a gente tem um resistor de resistência 10 ohms, representado aí já na sequência. Aí ele continua indo para a direita, e aí ele vira para baixo, então desce, aí a gente tem um triangulinho que representa um LED, e do lado a gente tem a letra L, e do outro lado, a gente tem sendo representada a diferença de potencial desse LED. E está dizendo que é 2,25 volts. Aí continua descendo esse circuito, vira para a esquerda outra vez, então ele está caminhando para fechar. Aí nessa parte a gente não tem nada sendo representado no circuito até chegar lá no negativo da bateria, mas nesse pedacinho a gente tem sendo representada a corrente elétrica que está passando por aí, andando para a esquerda, né? E ela vale 60 mA. Então, essa é a nossa situação do circuito. E aí, ele vai explicar justamente tudo isso que eu falei, basicamente, no enunciado. Então, ele fala que a figura mostra um circuito constituído por um gerador de força eletromotriz 3 volts, resistência interna RI, um resistor R de resistência 10 ohms e um LED L associados em série. Como a gente percebeu, não teve nenhuma divisão no fio, né? Tem o fio todo sendo um fio só, ele não se separa em mais de uma parte em nenhum momento. Então, tá todo mundo em série, ele reforça essa ideia a hora que ele fala ali em cima que tá todo mundo em série. E aí, a gente já tem que pensar, quando a gente lê essa palavra em série, ou quando a gente percebe que está todo mundo em série, a gente tem que lembrar que todo mundo vai ter a mesma corrente. Então, eu vou escrever I mesma, a mesma corrente. E, além disso, a gente sabe que a diferença de potencial total vai se dividir entre todos os elementos desse circuito. Então, a gente vai ter uma diferença de potencial para a resistência interna, mais uma diferença de potencial para a resistência grandona lá em cima, mais uma diferença de potencial para o LED, que a gente sabe que é 2,25 volts. Então, somando a DDP desses 3 elementos, a gente tem que ter 3 volts, que foi o que foi gerado, que foi fornecido pela bateria. Então, a gente sabe que a do LED é 2,25, então o LED usa quase todos os volts que a bateria está fornecendo. Aí ele fala pra gente que a corrente nesse circuito é igual a 60 mA, como estava representado na figura, então vou anotar aqui embaixo. E igual a 60 mA, o prefixo mili significa dividido por 1000, então 10 a menos 3 ampere. Isso é a mesma coisa que 0,06 ampere. Então, 60 dividido por 1000, 0,06. E a diferença de potencial entre os terminais do LED é de 2,25 volts. Aí a pergunta é, a resistência interna desse gerador é igual a... Então, ele quer saber a resistência interna do gerador. O que muitas pessoas vão tentar fazer, talvez, seria um bom caminho, é usar a equação do gerador. A equação do gerador é que U é igual a E menos R vezes I. E esse R'inho é justamente o que a gente quer saber. Mas todo mundo que já me acompanha aqui no canal há um bom tempo sabe que eu não gosto de usar a equação do gerador e eu gosto de resolver tudo como se fosse um gerador ideal. Então, vou fingir que isso é um gerador ideal que está ligado a 2 resistências mais um LED.
e aí a gente vai usar só URI normalmente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai terminar aquele raciocínio que a gente estava ali no meio de quantos volts vai para cada um dos elementos, lembrando que todos estão em série, então todos têm a mesma corrente percorrendo cada um desses elementos, né? A mesma corrente está passando por todos eles. Então, a gente tem uma DDP total de 3 volts. A DDP da resistência interna, a gente não sabe qual é. A DDP da outra resistência, a gente também não sabe qual é, mas a gente consegue descobrir. Então, eu vou fazer uma setinha aqui para a gente descobrir a DDP da resistência que está lá em cima. O que a gente sabe sobre ela? Vamos lá, então a gente quer o U dela. A gente sabe o R dela, que é 10 ohms. E a gente sabe a corrente que passa por ela, dado que todo mundo é percorrido pela mesma corrente. A corrente que passa por ela é de 0,06 amperes, que é a mesma corrente que passa por todo mundo que a gente já transformou para ampere, que era o 60 miliampere. Então, para esse resistor, é só a gente fazer um URI e a gente vai descobrir o U dele, que é 10 vezes 0,06, o que nos leva a uma DDP de 0,6 volts. Isso é a DDP da resistência. Ou seja, a gente tinha 3 volts sendo fornecidos para as 3 coisas. Só que, como eles não são iguais, não vai ficar um para cada um. O LED ficou com 2,25. E a resistência ficou com 0,6. Então, 0,6 mais 2,25 mais a resistência interna, a DDP da resistência interna, tem que dar 3 volts. E aí, fazendo essa conta, a gente vê que 3 é igual a DDP da resistência interna mais 2,25 mais 0,6. Vou montar a continha aqui embaixo, a gente vai fazer juntos, ó. 2,25 mais 0,60, vírgula embaixo de vírgula para a gente poder somar. 5 mais 0 é 5, 6 mais 2 é 8, 2 mais ninguém é 2, então 2,85. E a gente vai passar isso para o outro lado, subtraindo, para descobrir a DDP da resistência interna, que é 3 menos 2,85. E aí, para a gente fazer essa conta, vamos fazer aqui 3,00 menos 2,85. Aí vem a parte de fazer a subtração. Então, a gente tem que emprestar o 3, vai ficar 2, aqui vai ficar 10, vou emprestar de novo, aqui vai ficar 9 e o último vai ficar 10. Então, 10 menos 5 dá 5, 9 menos 8 dá 1 e 2 menos 2 dá 0. Então, a DDP da resistência interna é 0,15 volts. E aí, agora sim, finalmente, analisando tudo para a resistência interna, a gente já sabe tudo que a gente precisa, porque a gente quer descobrir o R'inho, que é a resistência dela. A gente já sabe a DDP, que é 0,15 volts. E a gente já sabe a corrente, que é 0,06 amperes, que são os 60 miliamperes, porque todo mundo tem a mesma corrente. E para terminar, a gente vai fazer um último URI. Então, U igual a R vezes I. O U é 0,15, o R é o que a gente quer saber, e o I é 0,06, que a gente vai passar dividindo. Então, vai ficar 0,15 dividido por 0,06 igual a R. Vou pôr o R do lado de cá. Os dois números, tanto de cima quanto de baixo, tem 2 casas decimais, então a gente pode só cortar a vírgula, vai ficar 15 dividido por 6. E a gente pode simplificar em cima e embaixo por 3, por exemplo. 15 dividido por 3 é 5 e 6 dividido por 3 é 2. E 5 dividido por 2, que foi o que sobrou, metade de 5 é 2,5, é 2,5 ohms, que é a unidade de medida da resistência. E isso é exatamente o que diz a alternativa B. E é isso, gente. Terminamos a questão. Uma belíssima questão de elétrica. Achei lindíssima. Como eu sempre digo por aqui, a próxima vez que eu tiver prova de geradores, com certeza eu vou colocar essa questão na minha prova. Vamos ver se os alunos assistem e acertam, né? Quem sabe? A esperança sempre se mantém aqui inteira, né? Mas vamos lá. Então, me contem nos comentários se vocês gostaram. Se tiverem dúvidas, podem deixar nos comentários. Se vocês quiserem fazer usando a equação do gerador, também é para dar a mesma resposta. Se vocês quiserem tentar fazer e conferir, também me contem nos comentários aí se vocês conseguiram. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Eu leio todos. Às vezes eu demoro um pouco, mas eu respondo todos. E é isso, gente. Se cuidem e até a próxima, que é a última. Tchau, tchau.